Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã. E nós estamos refletindo a respeito do perdão. Perdoe e seja livre. E o nosso tema da semana é perdoar a nós mesmos. C.S. Lewis é um grande pensador cristão, escritor cristão, disse o seguinte: penso que se Deus nos perdoa, temos também de perdoar a nós mesmos. De outra forma, seria que quase como se nós estivéssemos nos posicionando como tribunal mais alto do que ele mesmo. Aquele que não se perdoa está construindo um tribunal mais alto do que o tribunal de Deus. Assim como Deus, ele nos reconciliou com ele, devemos também nos reconciliar conosco mesmo. Devemos perdoar o pecador como Deus perdoa, mesmo que o pecador seja eu. Deus trata o pecado com a reconciliação e com o perdão. Muitas vezes nós experimentamos o perdão de Deus pelo que fazemos, mas não conseguimos perdoar a nós mesmos. Às vezes é mais fácil aceitar o perdão de Deus pelas coisas que fizemos, porque Deus é um Deus que perdoa. Mas é muito mais difícil perdoar a nós mesmos por aquilo que fizemos. Há muitas coisas pelas quais temos dificuldade de nos perdoar. Coisas malucas que fizemos em nossa adolescência poderão ainda estar nos assombrando. Encontros sexuais ilícitos do passado ainda podem estar nos trazendo sofrimento. São várias as dores: a dor do abuso, a dor do aborto, a dor do abandono e outras dores. São tais memórias que muitas vezes continuam a perturbar e a destruir a capacidade de quem não se perdoa. Essa capacidade de continuar vivendo com alegria, vivendo com ressentimento e amargura. Nos ressentimos e amarguramos nossa vida e amarguramos a vida de outras pessoas. Quando nós não conseguimos perdoar a nós mesmos, então somos forçados a viver debaixo de uma negra nuvem de remorso. E remorso não é arrependimento. O arrependimento faz com que nunca mais voltemos a cometer este pecado. Mas o remorso, geralmente, ele dura pouco. O sentimento, às vezes, de ódio que muitas pessoas têm de si mesma e tendem a ir à autodestruição com os vícios, com as bebidas e com todo tipo de instrumento ou de coisas, porque querem destruir a si mesmos. Muitas vezes o ódio habita a nossa alma, pintando a nossa perspectiva de vida com as cores sombrias da depressão. Um senso de profunda desesperança pode invadir o coração quando pensam naquilo que fizeram. E muitas vezes já se sentenciam a si mesmos a uma vida de autodesprezo e autodestruição. Pode ser você ou pode ser alguém que conviva com você, que esteja vivendo uma vida de declínio, de autodesprezo e autodestruição, e você não aguenta mais ver isso.
Provavelmente, esta pessoa não consegue perdoar a si mesma. A razão, então, de ser tão difícil de perdoar a nós mesmos é porque isso exige coragem, exige força para enfrentarmos o passado e impedir que ele continue afetando o nosso futuro. Podemos pensar como um bom exemplo Pedro, em como ele deve ter se sentido culpado por ter abandonado Jesus na noite em que ele mais precisou dele. Ele negou Jesus não uma só vez, mas 3 vezes. E ele desistiu. Pensou que teria de viver pelo resto da sua vida com a lembrança daquilo que tinha feito naquela noite de quinta-feira. Quando Jesus ressuscitou da morte, Jesus apareceu a 2 discípulos e disse-lhe que fossem contar aos seus discípulos, especialmente a Pedro, dizendo que estava vivo e que queria encontrá-los. Jesus sabia que Pedro, mais que qualquer outro, não se sentiria bem-vindo depois de ter negado e abandonado quando ele mais precisou. Mais tarde, quando Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: "Você me ama?" "Você me ama, Pedro?" "Pedro, você me ama?" Estava acontecendo algo terrivelmente maravilhoso. Jesus perguntou 3 vezes se Pedro o amava, porque ele estava restaurando, curando as suas lembranças das 3 vezes que o negara. Por isso ele perguntou 3 vezes: "Pedro, você me ama?" Pedro responde: "Sim, eu te amo." Cura. "Pedro, tu me amas?" "Sim, Senhor, eu te amo." Cura. "Pedro, você realmente me ama?" "Sim, Senhor, eu te amo." Assim se completa a cura. E ele se torna um homem que nos ensina a respeito do perdão e de perdoar a nós mesmos. Amanhã nós continuaremos refletindo de como nós podemos alcançar o perdão para nós mesmos. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.